Olá, pessoal, eu sou Tino Freitas, estou aqui no Histórias na Sua Escola, dessa vez para uma conversa bem bacana com a Flávia Ribas, escritora, jornalista. A Flávia estudou literatura infanto-juvenil na Universidade Autônoma de Barcelona, lançou seu primeiro livro, O Casamento da Girafa com o Leão, em 2019, com a ilustradora Carmen Santiago, também parceira na sua segunda obra, As Cores de Thor, que recebeu o 4º Prêmio de Literatura da Universidade Federal do Espírito Santo em 2020. Formada em jornalismo no Brasil e na França, Flávia possui vasta experiência na área de comunicação e elaboração de relatórios. Trabalhou em programas educativos de rádio para crianças, foi assessora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Brasil. E é com a Flávia que a gente vai começar a conversar agora. Seja bem-vinda, Flávia. Que prazer estarmos juntos aqui em mais essa aventura, né? Muito obrigada, Tino. Muito feliz mesmo com esse convite. Muito obrigada mesmo. A nossa primeira pergunta aqui é uma pergunta, acho que é uma curiosidade que a gente tem um pouco de saber como é que era a escola do outro. Sempre fico assim querendo saber um tanto. Então, e partindo dessa ideia de que a gente está fazendo encontro com as crianças, eu queria saber, Flavinha, se na sua escola você teve a oportunidade, nas suas escolas, né, pelo que eu estou entendendo aí, que você é uma viajandona, se você teve a oportunidade de encontrar com escritores, ilustradores, enfim, e se sim, como é que foi esse encontro, e se não aconteceu, como é que poderia ser hoje a Flávia voltando, né, retornando para a infância com essa bagagem toda e quisesse encontrar com algum escritor para conversar sobre algum livro, quem seria esse? Muitas perguntas. Olha, eu tive uma autora do DF, que foi na minha escola, quando eu estudava no Colégio Notre Dame, aqui em Brasília, a Estela Mares Rezende. A Estela Mares foi lá falar com a gente, eu estava na 5ª série, que hoje é o 6º ano, né, e eu me lembro muito que era uma história que tinha algumas partes que a gente, que era criança, ficava assim meio, nossa, ela está falando sobre isso, né, tinha beijo, tinha coisa, então, e eu me lembro que ela foi lá conversar com a gente, essa era uma grande curiosidade, como que ela falava sobre esses assuntos com crianças, adolescentes, e a Estela Mares foi uma inspiração. Tem um dos livros aqui que eu trouxe para a nossa conversa, que é um livro dela, porque esse encontro com ela na minha escola foi uma coisa muito inesquecível. E no mais, Tino, eu gostava de escrever desde pequena. Quando eu estava no prézinho, eu aprendi a escrever, a ler com 4 anos. Então, com 5, 6, eu já escrevia alguma coisa. Então, eu era aquela que era convidada pelos amigos para escrever cartinha de amor. Eu nem sabia o que era gostar de alguém, mas eu tinha uma casinha na minha escola e as minhas amigas me puxavam, falavam, escreve uma cartinha para o fulano, e aí eu ia escrever, só que eu escrevia errado, porque eu era bem pequenininha, né, eu te amo muito, coloquei um N, assim, falei, N, acho que, enfim, eu gostava de escrever e de ouvir história. Pois olha só, até hoje, essa coisa do muito é muito engraçado para mim. Eu gostaria de que alguém me explicasse por que muito não tem o N. É uma coisa que eu carrego nas minhas redações, lá criança também tinha muito com N, sabe? E aí um dia alguém disse, é assim porque é assim, ponto. E aí fui atrás dessa brincadeira. Acho que um dia, quando eu descobri, eu vou fazer um livro só, disse, por que muito não tem N? E vou botar alguma coisa assim. E que bacana. Aqui no interior do Ceará, quando eu ia para as festas de quermesse, tinha aqueles correios elegantes, né? Que a gente, era os correios secretos, alguém tinha que mandar aquela mensagem, então fiquei pensando agora você, sendo aí a porta-voz das meninas aí enamoradas. Eu era esse correio elegante, bem pequenininho, eu escrevia cartinhas de amor, então, por isso, escrever O Casamento da Girafa com o Leão foi uma coisa assim, porque escrever história de amor é algo que eu faço desde os 5 anos de idade. Coisa boa. E a Estela é uma grande escritora, né? No sentido, quer dizer, no sentido literal, ela é bem pequenininha, assim, mas ela no sentido para onde a gente vai, né? Então, que bom. Vamos falar mais da Estela quando a gente for falar dos livros aqui mais para frente um pouquinho, né? Mas olha só, a nossa jornada, a jornada literária Histórias na Sua Escola, ele é um projeto que estreita aí o contato, né? Aproxima os leitores, os alunos, os professores do escritor
do contador de história e dos livros também, né? Como é que você pensa, assim, no sentido de que esses projetos que têm essa ligação, essa aproximação, como você teve lá na quinta série com a Estela Maris, de quem cria as histórias, de quem alimenta a gente de histórias na escola, é importante na formação do cidadão, dessa criança, no sentido de que ela pode crescer mais poderosa, vamos dizer assim? Tina, não tenho a menor dúvida disso, porque eu acho que são as histórias que fazem a gente entender, fazem a gente se expressar no mundo e fazem a gente entender que desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano chegou nesse planeta, a gente precisa das histórias para se conectar uns com os outros, né? Então, eu acho que uma criança que começa desde cedo ouvindo aquelas histórias no pé do ouvido, tendo um colinho bem afetivo para ouvir história, ela, nos momentos do medo, do lobo mau, ela vai saber o que fazer quando ela sentir medo, quando ela for adulta, ou ela vai saber como lidar com aquelas sensações que as histórias trazem para a gente. Então, para mim, é imprescindível, além do que a leitura traz conhecimento, traz liberdade, traz alegria, traz tanta coisa. Para mim, não dá para viver sem história. E a condição da gente poder escrever a nossa história, né? Contar a história. A gente só sabe dessas histórias do passado porque elas foram contadas, né? E passadas de pai para filho, de avó para neto, e estavam bem presentes nos livros, desde quando o livro não era de papel, era no papiro, era nas tábuas, né? Nos tablets, vamos dizer, de argila. Então, muito bacana também a gente ter essa preocupação. E uma das características da nossa jornada aqui do Histórias na Sua Escola é que, além desses encontros, a gente vai promover um concurso literário. A gente vai promover a feitura da literatura dentro da escola, né? E aí, aproveitando que eu estou com você, já que trabalha com a escrita desde 5 anos de idade, olha só. Sei lá, algumas dicas aí para quem vai se arriscar nesse universo de contar a sua história, de criar a sua história para o concurso que a gente está promovendo nas escolas, Flávia. Qual é a tua dica aí de escritora, dicas para a gente? Bom, eu acho que primeiro tem que gostar de ouvir histórias, ou gostar de ouvir, gostar de ler, né, conhecer histórias. E na hora de contar, que aí é quando a gente tem o poder mesmo de falar assim, não, essa história eu vou escrever do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu imagino, é pensar sobre isso e imaginar qual é aquela história que você viveu e que você tem vontade de compartilhar com alguém. Sabe aquela fofoquinha, aquela coisa que a gente quer contar para um amigo, aquela coisa que a gente precisa dividir? Eu acho que vem daí a vontade de escrever, colocar as ideias num papel, às vezes rabiscar mesmo num papel, rabiscar, desenhar. Quando você tem aquela folha em branco, um pequeno caderninho, você fala, vou anotar isso aqui para não esquecer. É assim que começam as histórias, né? Então, olha só, está sempre atento aí o que está acontecendo ao redor, né? E, de repente, uma ideia de uma coisa que aconteceu com outra coisa que aconteceu. E eu lembro que, dos teus livros, enfim, tem esses acontecimentos que acabam virando histórias. Então, queria te dizer um pouco da emoção de quando eu tive ali a história de Thor, as cores de Thor, nas mãos, e que eu pude, sem saber ainda da história, eu acho, porque depois é que eu fui saber de ti, dos caminhos e tal, de quão potente, de quão emocionante né, aquele livro na escrita, porque eu acho que a gente tinha o texto, quando eu conheci, e ainda as ilustrações não estavam, não era um livro ainda, era o caminho do livro, né, e já me via como um leitor sedento daquela história por isso. Então, talvez fosse interessante partilhar com quem está nos assistindo a ideia assim, de como surgiu esse livro, o que ele traz para você e o que você gostaria com ele de oferecer aos leitores, Flávia, porque eu acredito que tem sempre alguma coisa a mais que nos move quando a gente escreve uma história, ainda mais uma história que tem uma força um pouquinho maior, porque ela foi movimentada por algo que aconteceu com a gente, né?
por esse link de proximidade. Então, acho que vale a pena. Fala um pouquinho das Cores de Tó para a gente. As Cores de Tó, Tino, ela nasce de histórias reais, vividas, não vividas por mim, né, vividas por crianças que sofrem com a guerra, mas também um pouco vividas por mim, porque eu tenho uma vivência de África, que é uma vivência de extrema beleza, uma vivência que transformou a minha vida completamente, né, há 12 anos atrás. E então, As Cores de Tó é um pouco da vontade de falar sobre a beleza das cores da África, ou das cores que a Flávia enxergou naquele continente, mas também falar de algo que sempre me inquietou muito, que são esses invisíveis, né? Eu sempre tive esse olhar para quem não tem voz e tem poucas oportunidades de ser visto e ouvido, ou que às vezes é visto com estereótipos. Então eu queria lembrar que nas guerras, onde existe tanto horror, existem também crianças. Existem crianças que vivem, crianças que precisam se construir e escrever nossas histórias, né? A guerra no Sudão do Sul, ela dura muitos anos. A gente tem alguns desses meninos que já escreveram as próprias histórias, os meninos do Sudão do Sul, alguns meninos soldados que escreveram a sua própria história. Mas eu vejo muito pouco se falar sobre isso no Brasil, nas escolas, e eu acho que a gente precisa trazer, porque esses conflitos, ao mesmo tempo em que eles estão muito distantes, são seres humanos como nós, e a gente, ao viver as nossas histórias, e a história do nosso país é uma história também de muita violência, a gente também está pensando que não é tão distante assim. Todo mundo vive as suas emoções, todo mundo vive as suas incertezas e as suas alegrias. Então, As Cores de Tó é um pouquinho falar de tudo isso numa história só, com as cores. E isso também, eu acho, Flávia, que tem um tanto de que, independente de se passar uma história qualquer que seja, ou na África, ou na Groenlândia, essas histórias têm elementos que são elementos do humano que nós somos, todos nós. Então, a gente pode sim se emocionar, a gente pode e deve ter empatia com o outro, e as histórias também têm essa serventia, se a gente pode colocar assim, de nos aproximarmos, né? Da gente estar um pouquinho mais pertinho do outro, seja com suas faltas, com suas perdas, com suas alegrias, com suas vitórias. As histórias nos reúnem, nos unem, nos transformam em uma coisa só, em seres humanos. Eu acho que As Cores de Tó têm essa potência também, muito bacana. Como seria se eu separasse aqui em casa, se eu tivesse o desejo, tenho, né, de separar para as leituras a partir das indicações de livros, assim, uma pequena biblioteca da Flávia, para a gente oferecer para quem nos ouve, quem nos assiste, e para mim também, que eu estou curiosíssimo para fazer isso. Me dá umas dicas literárias para a gente. Vamos lá, dicas literárias. Tinha muita coisa na biblioteca, foi difícil, mas o primeiro, então, a gente já falou, vou trazer aqui, Esses Livros Dentro da Gente, da Stella Maris, né, que é essa autora que eu tive o prazer de encontrar quando estava sentada no banco da escola, e ela fala um pouco do que a gente precisa para ter. Todo mundo tem histórias que quer compartilhar, e então isso é muito maravilhoso, assim, recortes de jornais, coisas que eu sempre fiz na vida, prestar atenção no barulho da chuva. A gente que gosta de contar história, a gente tem alguns livros dentro da gente, e esse é um livro que eu tenho, assim, com muito carinho, e até, olha, eu não tenho o autógrafo da Stella, vou ter que buscar, né? Então, esse é o primeiro, que é um livro de linguagem muito fácil, muito legal para trabalhar também em escola, porque para estimular a história e tal. Vamos lá. A minha escritora preferida, eu não podia deixar de trazer, ela tem livros para criança, eu trouxe um livro para adulto, que são os contos da Clarice.
porque eu acho que isso também faz parte da minha experiência leitora. Quando a gente está na escola e às vezes tem que ler aqueles livros com linguagem muito difícil, os contos são versões de texto menor e são muito simples. Então, a Clarice. Uma forma de aproximar a gente dessa arte literária, né? Mas um pouquinho, que exige um pouquinho mais de olhar, de escuta, e de fato, bom, até agora estou aí fãzão com você, porque conheço os dois e li, enfim, são livros incríveis. A Clarice para mim, assim, realmente é uma referência. Quando eu era adolescente, assim, eu queria ser Clarice. Se eu pudesse ser uma escritora, eu queria ser Clarice. Não vou nunca chegar à competência dela, mas você sabe que outro dia eu descobri que ela passou pela Guiné-Bissau? Eu fiquei assim, uau, Clarice Lispector esteve por lá. Numa das viagens de barco, né, ela era diplomata, então numa das viagens de barco que ela fez para ir para a Europa, onde o marido dela ia ocupar um posto, ela passou por Bolama, que é uma cidade da Guiné-Bissau, e eu fiquei imaginando já essa história de Clarice vendo os baobás, assim, da costa, porque na Guiné é isso que a gente vê, assim, quando você está margeando a costa, você vê os baobás. Então, Clarice chegando lá. Fiquei emocionada. Outro livro, outra Clarice que eu vou trazer, a Clarice do Roger Mello. O Roger Mello é um autor em quem é um ídolo, assim, para mim, porque ele, assim como o Tino Freitas, ele me ensina que a gente não tem que subestimar os leitores, crianças, né? E o Roger, ele pensa no livro de diferentes formas. Ele pensa no livro, na imagem, no texto, no design do livro. Isso, então, é uma inspiração muito grande. Esse é um dos livros mais recentes dele. É um livro juvenil, não é um livro infantil, mas ele é uma história que se passa em Brasília. E tem um projeto muito bonito do Felipe. Então, quis trazer também um pouco aí da minha cidade. É bom a gente ler livros que se passam na nossa cidade, né? Então, outra Clarice, do Roger Mello, para falar desse autor que eu amo, admiro e tal. Fica aqui a dica se tem alguém de cinema passeando por aí, assim, tal. Clarice é daqueles livros que se a gente estivesse ou na Europa, talvez nos Estados Unidos, talvez já tivesse virado, assim, um curta, uma história, um filme, porque é muito bacana a forma como é colocado e a história é muito bacana. E ele tem uma surpresa, né, que eu não vou mostrar aqui, mas ele tem uma surpresa que eu só descobri quando eu terminei de ler. Então, assim, foi para mim aquela surpresa, esse sentimento do leitor é muito legal. O Roger ele é uma das pessoas do meio da literatura infanto-juvenil que eu posso dizer assim, das mais generosas. Muito. Porque ele é a nossa estrela hoje lá fora. Não adianta a gente dizer de outra forma. Não tem outro jeito de dizer isso, né? Lá fora, o reconhecimento que se tem do artista que é o Roger, o artista da palavra e da imagem, é uma coisa que nenhum outro artista voltado para a infância e tal tem. Ele é o nosso maior. E ele está ali sempre disponível, sempre generoso, sempre com um sorriso. Ele é de muita generosidade. Eu fico nervosa até hoje quando eu encontro com ele. Eu encontrei com ele ontem, por acaso. Mas, assim, eu fico nervosa, eu me sinto criança, eu fico assim, ai, tremendo nas bases, né? Vergonha, sabe aquela vergonha, assim, vermelhinha? Então, o Roger é um autor que me sensibiliza muito, e os livros dele, ele é muito ousado, então eu acho também que a gente, quando escreve, tem que ousar, o mundo é dos que ousam, e eu gosto de autores como Tino, Roger, que fazem isso. Quis trazer um outro livro de poesia, e dessa vez não foi um livro brasileiro, mas uma coisa que também é da Flávia criança, da Flávia adulta, daquela pessoa que faz pergunta o tempo inteiro, o livro das perguntas, do Pablo Neruda, né, que é uma poesia que que são perguntas às vezes sem sentidos. O 4 é 4 para todos os 7 são iguais. Aí a gente está falando sobre diversidade com 2 perguntas. Eu acho que fazer perguntas é uma coisa que toda criança faz, que todo escritor faz, ilustrador faz, qualquer pessoa que pensa o mundo faz pergunta. Cientistas, artistas, está todo mundo fazendo pergunta. Então esse aqui, leio, releio, nunca canso.
é uma pena que esse livro esteja esgotado nesse formato, porque essa edição ela é riquíssima, e se eu fosse um professor de redação de texto, sei lá, numa escola, não sou, não tenho talento, mas uma das coisas que eu faria era provocar as respostas a algumas dessas perguntas junto com os meus alunos. Exato, e olha, eu vou te falar, às vezes eu faço umas perguntas dessas para criança, e elas têm uma resposta na ponta da língua, naquela idade ali dos 7, 8 anos, você faz uma pergunta, é ordem ou a batalha este desalento sucessivo? E aí eles vão rapidão, nem sabem o que é desalento, mas eles têm a resposta na ponta da língua. A curiosidade desse livro é que ele vai aparecer de novo no projeto, Flávio, porque eu não vou saber de cor aqui, mas tem uma frase desse livro que abre o livro da Nurit, que está conosco, que legal. Do Rinoceronte, e é desse livro também, muito bacana. Que legal, muito bem-vindo. Esse livro é um livraço, maravilhoso. É um bom livro, está esgotado, mas eu acho que ele tem que sair. E aí, eu trouxe um para simbolizar vários, tá? Porque é isso, difícil, né? Histórias, contos tradicionais. Eu trouxe um livro do João e Pé de Feijão, que é uma das histórias que eu mais gostava de ouvir quando era criança. E essa é uma edição maravilhosa que o Salmo Dança ilustrou só com dinheiro antigo, com folhas antigas de dinheiro, porque, poxa, a gente está falando de João e Pé de Feijão, né? Que é uma história de pobreza, uma história de vencer a pobreza, e ele traz, então, notas de dinheiro antigas, e ele é todo em verso e rima, e isso é outra coisa que a Flávia, leitora, ama, e a Flávia, escritora também, que eu fico quebrando a minha cabeça para fazer rima, às vezes, com algumas coisas. Tem duas curiosidades desse livro, Flávia, só para somar um pouquinho. Primeiro, é que eu acho que é da mãe dele o texto, né? Não, Júlio Emílio Braz. Do Júlio, desculpa, o da mãe é um outro. Então, do Júlio, um grande autor também. E tem uma curiosidade que é quando você abre a orelha com as moedas antigas. Isso, as moedas antigas, todas enferrujadas que sujam a página seguinte, é uma delícia. Essas moedas são moedas que o Salmo encontrava na praia desde criança. Ele colecionava essas moedas, colocava num pote e disse, um dia eu vou fazer um livro onde vou colocar essas moedas. E exatamente. Aí, ficaram. Esse livro é muito legal, essa edição é muito legal. A que a mãe dele escreveu é o Pinóquio. E o João Pé de Feijão, bom, essa coisa das rimas, o meu pai faz muito isso, ele escreve histórias, na caça do coelhinho, do ovo de Páscoa, ele escrevia sempre rimas, falando um pouco sobre o que estava acontecendo no país, ele faz isso com os netos, então eu acho que tem aí uma memória de história, de ouvir história, e o João Pé de Feijão eu gostava de ouvir naqueles disquinhos, morria de medo do gigante, mas enfim, então eu trouxe esse livro, mas para falar de todas essas histórias, que são as histórias tradicionais, aquelas que a gente sabe contar, sem precisar de livro, Chapeuzinho Vermelho, o João Pé de Feijão, o João e Maria, essas histórias todas são histórias que eu sempre amei, fábulas, histórias tradicionais, eu sempre gostei muito de ler isso, então trouxe esse livro aí. E você tem mais algum aí, ou como é que vai ficar? Eu tenho, mas não sei se nosso tempo já acabou. É o último, vamos mais um. Então é isso, são as fábulas do La Fontaine também, essa é uma edição que eu ganhei. Essa edição eu ganhei recentemente, ela é ilustrada pelo Marc Chagall, né, que é um artista francês, e também ela tem muita rima. E, então, eu trouxe os dois porque aquela que ficou na dúvida, assim, qual que eu vou usar, porque os dois são brilhantes, são grandes artistas ilustradores, e acho que tem isso a ver, assim, tem a ver com a maneira de criar livros e a maneira que eu gosto, maneira leitora. Não subestimar nunca o leitor. Assim, trazer, para fazer um livro, a gente traz um mundo, uma bagagem, um baú. Todo mundo que está aqui vendo a gravação, vendo as cacarecos que eu vou trazendo, tecido, a gente vai trazendo um pouco de tudo, olha, eu trouxe as ilustrações da Carmen que a gente faz no paninho, porque isso é uma coisa que as crianças gostam, então a gente vai carregando coisa para fazer um livro, não é só uma história, é muita coisa, muita imaginação.
Muito bacana. Flavinha, queria agradecer aqui a tua disponibilidade, um tanto da tua experiência aqui para trocar com a gente. Eu tenho certeza que quem nos assiste está feliz, porque encontra nessa conversa várias dicas de livros, dicas de como escrever, dicas do que quem é a Flávia, do que ela acredita. Tem uma coisa que eu não falei e que eu acho que ela é muito importante. É um professor. Eu fiz aula de literatura infantil juvenil com o Tino Freitas também. E a gente sabe, a gente está na escola, e os professores, meu Deus, o que eles transformam? Eles transformam um livro em tanta coisa, Tino. Quando eu vou na escola e vejo nas possibilidades de um livro, então, assim, para escrever também, gente, gruda no professor, na professora, em quem gosta de contar a história para você, porque essas pessoas é quem ensinam a gente, né, também. Esses nossos encontros, eles vão passar também pelos professores. E tenho certeza que, ouvindo um pouquinho da Flávia, ouvindo um pouquinho de cada convidado, dá para fazer um somatório bem interessante sobre como escrever uma boa história, ou como montar uma biblioteca, quais livros são interessantes, a partir da empatia, da simpatia que a gente tem por cada autor. E, bom, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Que a gente tenha muita saúde, que a gente se encontre nas histórias, que a gente se encontre por um cafezinho, que a gente se encontre com as crianças, que a gente possa dividir um tanto dessa vida com os leitores. Um grande beijo, até já, Flávia. Muito obrigada, Tino, até já.